Olá, meus queridos amados do YouTube e também do Facebook, porque nós estamos juntos e misturados. E chegou o momento de nós se alimentarmos desta palavra, uma palavra que vai nos fazer crescer espiritualmente, uma palavra que nos liberta das unhas dos lobos mau. Então, meus amados, agora neste momento, como eu prometi para você, que seria, em vez de domingo amanhã, 8 horas, então nós estamos fazendo hoje, porque eu terei um compromisso amanhã. Então, meus amados, chegou esse momento, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nesse vídeo, né? Para que tanto o Facebook quanto o YouTube venha a entender que esse vídeo ele precisa chegar ao conhecimento de outras pessoas necessitadas, assim como eu vivi, talvez você ainda esteja vivendo, em busca de uma palavra de conforto, uma palavra que te mostre quem é o seu Deus. Uma palavra que mostre que posição está você e Deus, em que posição você se encontra. Porque o que se prega dentro dessas chamadas igrejas evangélicas não nos mostra que posição nós estamos. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para que assim esse canal venha crescer e libertar outras pessoas necessitadas de ouvir esta palavra, uma palavra pura, sem braganha, né? Então, o tema do nosso estudo, como sempre tem, né? A visão da lei vezes a visão da graça. Esse é o tema que nós vamos se desbuçar nessa noite, né? Para chegarmos no entendimento. Qual é a visão da lei? Qual é a visão da graça? Onde que nós estamos? Onde nós devíamos estar? Se na lei ou na graça? Né? Então chegou esse momento e eu prometo, mas nunca consigo, né, fazer, não ganhar muito seu tempo. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia e a sua mente, né, para nós acompanhar esse estudo. Que nós não temos muitas passagens hoje. Nós temos aqui 5 passagens aqui para nós seguir. Tá bem? E para nós começar a nossa homilia, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 13 ao 16. Sejam todos bem-vindos, se aconchega aí no seu sofá, né? Mas o importante, mesmo que você não consiga ouvir tudo que vai ser pregado agora nessa noite de uma vez só, mas se você tem um compromisso, você assistiu um pouco e você teve que sair, eu peço que você marque aí o tempo que você já assistiu o vídeo e depois você volta a assistir daquele tempo para frente. Amém, meus amados? Então, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 13 ao 16. Versículo 13, eu vou começar do versículo 12, para não deixar esse versículo aqui solto aqui em cima. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos, presta atenção, meus amados, porque por conta, é isso que tira o entendimento das pessoas. As pessoas que não prestam atenção no que está lendo, então você vê nessas redes sociais por aí, pessoas que aos seus olhos você acha que é uma pessoa dedicada àquela palavra, não é dessa palavra que eu queria dizer, uma pessoa de conhecimento da Bíblia, mas só que a pessoa, ela lê a Bíblia de qualquer jeito, ela não vê os detalhes, as revelações, né, que se encontram, que nós vamos passar por ela. E aqui está vindo a primeira revelação.
o versículo 12. Tendo, pois, tal esperança. O que é esperança? Às vezes é por isso que meus vídeos se demoram um pouco, porque eu gosto de pregar e explicar direitinho, para não ficar confusão nenhuma. O que é esperança? Esperança é algo que não se pode apalpar e os olhos ver. Porque a partir do momento que os olhos vê, a mão apalpa, não é mais esperança. Então é por isso que eu peço atenção que vocês entendam isso aqui. Isso aqui é Paulo que está escrevendo aos Coríntios no ano 56 depois de Cristo. E está pregando aos Coríntios desta maneira. Tendo, pois, tal esperança. E qual era a esperança deles? De ver a volta de Jesus de Nazaré como ele prometeu. Então, era essa esperança que Paulo está pregando aos Coríntios. Mas eu não posso mandar você ter essa esperança nos nossos dias de hoje, porque Jesus de Nazaré, ele voltou no ano 70 para julgar o povo judeu. Não foi para julgar a igreja ela foi absorvida, a igreja não passou por julgamento e nem passará, porque a igreja já foi absorvida. Então não tem condenação nenhuma para a igreja de Cristo. Então, meus amados, é o que Paulo está pregando aos Coríntios aqui. Tal esperança era a esperança de ver Cristo, a volta de Cristo, porque tudo para eles ia se concretizar com a volta de Jesus. Só depois do julgamento é que eles iam saber quem era filho, quem não era filho, quem se salvou, quem não se salvou, né? Isso era com os judeus. A igreja de Cristo não tem nada a ver com isso. Amém? Tal esperança servimos de muita ousadia no falar. Por isso que eu tenho esta ousadia de falar para vocês que Cristo já voltou no ano 70, não por uma intuição minha, mas segundo as profecias do próprio Jesus de Nazaré e dos outros profetas que anteciparam a Jesus de Nazaré. Então, segundo estas profecias, junta com a história, os escritos, que não pode estar aqui na Bíblia, porque os crentes, eles não creem que Jesus voltou no ano 70, porque a Bíblia não relata isso. Mas como a Bíblia ia relatar esse ocorrido, se nenhum livro da Bíblia foi escrito depois do ano 70. Todos os livros da Bíblia foram escritos antes do ano 70. Então, mas os históricos de Israel que nos mostram, nos confirmam. Então, não pode estar mentindo o histórico, porque se o histórico está mentindo, as profecias falharam. Não pode estar mentindo as profecias, porque a profecia não pode falhar. Então, do mesmo jeito que Jesus profetizou, a volta dele aconteceu, segundo o que está registrado nos livros de Israel. De muita ousadia no falar, e não, presta atenção, e não somos como Moisés. Então, se eu estou no local onde recebo lei, ou eu prego lei, né? Então eu estou levando vocês a praticar as mesmas obras que Moisés praticou. Estou levando vocês a seguir aos mesmos mandamentos, as mesmas ordenanças, as mesmas orações que Moisés praticava.
E Paulo, como conhecedor do Evangelho de Cristo que foi dado, foi entregue a ele, ao terceiro céu, ele com ousadia está afirmando para a igreja: nós não somos como Moisés. Então, meus amados, se eu prego batismo, se eu falo para você que você precisa ser batizado, eu estou pregando o quê? Lei. Eu estou pregando uma pregação, estou levando você a seguir as obras de Moisés, que teve o seu fim no ano 70. Então eu não posso fazer isso. Batismo, meus amados, nos nossos dias de hoje, podemos dizer que não existe. Não existe batismo nas águas, né? Não existe batismo no sangue, porque o sangue já foi derramado, né? Não existe batismo com o Espírito Santo. Hoje, nos dias de hoje, ninguém, eu estou falando que não existe, tipo assim, a pessoa confessa, se a pessoa confessa que não foi batizada, que ela não passou por nenhum batismo, ela não vai ser batizada mais. Porque o batismo de hoje seria o batismo no sangue, na cruz, como explica o Evangelho. Mas o batismo, o sangue, foi derramado de uma vez por todas. Então, se eu pregar para você que você vai ser batizado, vai receber esse batismo no sangue, o que é que eu estou dizendo com isso? Que Jesus vai ser morto de novo. Ele pode voltar, ele vai voltar, mas vai ser morto de novo, para que você possa ser batizado no sangue. Você está entendendo? Então, o nosso batismo hoje, do ano 70 para cá, nós todos já nascemos batizados. E eu teve uma amada aí que disse: e os mendigos? Como isso fizesse diferença? Porque o batismo, como afirma o Evangelho, o batismo foi na cruz para todos os que crê. Então o batismo foi para o mendigo também, mas eles não creem. O batismo foi para o povo judeu, mas eles não creram. E o que é que diz o Evangelho? Quem não crê será condenado. É isso que diz o Evangelho. Então todos nós fomos batizados, mas precisa desse detalhe, que nós venhamos a crer que o batismo na cruz, aquele sangue derramado na cruz, foi de uma vez por todas. Se foi de uma vez por todas, como conta o Evangelho, então todos nós já nascemos batizados. Isso se chama o quê? Crer. Nós não somos como Moisés. Nós da graça, quem é da graça, não pode ser como Moisés. Se eu receber o batismo nas águas, eu estou sendo como Moisés. Que Moisés, na lei de Moisés tinha isso. Se eu participar da Páscoa, que no caso dos evangelhos, que é a Santa Ceia, né? Eu estou sendo o quê? Como Moisés. Eu estou sendo como Moisés. Mas o que diz o Evangelho? Para nós não ser como Moisés. Se eu faço cantada de Páscoa, que o mundo inteiro faz cantada de Páscoa, eu estou sendo o quê? Como Moisés. Como Moisés.
Mas o Evangelho está dizendo, nós não podemos ser como Moisés. Se eu faço jejum, eu estou sendo o quê? Como Moisés. Na lei se fazia jejum. Essa troca, porque a lei, o jejum, é uma verdadeira braganha com Deus. Ninguém faz um jejum se não tiver uma braganha. É jejum para arrumar emprego, é jejum para ser curado, é jejum para o filho sair da droga, é jejum para o marido deixar de beber. Então, aonde tem um jejum, tem braganha. Tem braganha. Não podemos fazer braganha com Deus. Deus não aceita braganha. Então, meus amados, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da graça, entendendo que nós já nascemos batizados, nós não somos que nem Moisés que precisava de batismo, nós já nascemos batizados, nós não somos que nem Moisés que precisava fazer jejum. Isso Cristo Jesus fez por nós. Ele cumpriu a lei. Isso é na lei, foi ele que cumpriu a lei, né? Nós não somos que nem Moisés, que punha um véu no rosto. O véu, quando se fala em véu no rosto, quando se prega isso, os crentes levam para que lado? Para o lado da igreja cristã do Brasil. Porque é a igreja cristã do Brasil que põe, as mulheres põem um véu no rosto. Mas se fosse desse tipo de véu, o Evangelho já estava ao contrário, porque aqui o véu não eram as mulheres que ponhavam. O véu aqui era Moisés que ponhava. Você vê? Nós não somos que nem Moisés. Então, por que o povo, as mulheres da igreja cristã do Brasil, elas usam o véu? Porque elas não sabem o verdadeiro sentido da mulher usar véu. Não sabem. Se elas soubessem, elas não usariam. Porque o significado de mulher usar véu está saindo de uma prostituta. Eram as mulheres, porque as mulheres prostitutas, elas se convertiam ao Evangelho, né? Porque as mulheres prostitutas, elas raspavam o cabelo. Então elas se converteram, e quando o homem, você vê, e quando o homem naquela época, por que as mulheres, eu gosto de ensinar, que eu sei que muita gente não sabe desses detalhes, o porquê o uso do véu, né? As prostitutas, ela tinha sua cabeça raspada para mostrar para os homens que elas eram mulheres de programa, garotas de programa. E quando aquelas mulheres ouviam a pregação do Evangelho e que elas se convertiam, para ninguém ver que ela ainda estava de cabeça raspada, então ela usava um véu, para que os homens não fossem chamar ela para fazer programa. Porque com o véu na cabeça, eles não podiam identificar se a mulher estava de cabeça raspada ou não. Está me entendendo, meus amados? Então, por isso que eu digo, se as mulheres da igreja cristã do Brasil tivessem esse entendimento, elas não usavam véu. Por quê? Estava comparando elas com essa obra morta do véu. O que é que mostra? Que elas, antes de entrarem, preste atenção, se você está ouvindo esse vídeo agora, você que é da igreja cristã, com certeza você não sabia desse detalhe, porque se soubesse você não aceitaria isso. Eu acho impossível que uma mulher que soubesse, que saiba desse detalhe, ela aceite isso, né? Porque quando uma mulher que entra numa igreja e aceita o véu, o que é que ela está aceitando para ela mesma? Que
antes dela entrar naquela igreja, ela era uma prostituta. Você está me entendendo? É só o raciocínio funcionar. Bem, vamos continuar aqui. Versículo 13. Não são nem Moisés que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, o que acontecia isso aqui? Moisés, nesse caso, o que é que Moisés fazia com essa prática aqui? Enganando o povo de Israel. Porque nas primeiras vezes que Moisés subia ao monte, então ele vinha com a face do rosto brilhando por conta da presença de Deus em Moisés. Mas isso foi desvanecendo. Então Moisés subia no monte, já não descia com o rosto brilhando. Então, para o povo de Israel não perceber que a presença de Deus em Moisés já não era como era antes, ele fazia o quê? Ponhava um véu no rosto. No rosto. Para o povo de Israel não perceber que Deus já não era com Moisés como no princípio. Está me entendendo? Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Versículo 14. Vamos ver até o 16, né? Versículo 14. Os sentidos deles quem? Do povo de Israel. Não era o sentido de Moisés, era o sentido deles, do povo de Israel. Mas os sentidos deles se embrotaram, ficaram tipo escuro, não dava para enxergar o povo de Israel com o sentido, com a mente escurecida. Eles não conseguiam enxergar que Moisés já não descia do monte, a presença de Deus já não era mais com Moisés, como no princípio. Então, se embrotaram. Embrotaram para me dar mais mastigado para você. Essa palavra embrotaram. Isso é como se fosse você que dirige carro, que viaja com seu carro, em tempos de frio, você vê que você passa por certos locais, principalmente quem pega pé de serra, essas coisas assim, a neblina, ela embaça o para-brisa do carro. É preciso você estar limpando de vez em quando, dependendo do embaçamento. Não adianta você ligar o ar, porque a neblina é tão grossa que você limpa e no mesmo instante está embaçado. Então o motorista não vê quase nada lá na frente. Ou ele encorta e deixa a neblina passar, ou instante ele tem que estar passando um pano no para-brisa para tirar aquilo lá. Então era isso que estava acontecendo com Moisés. Moisés ponhava um pano no rosto, um véu no rosto, para o povo não ver. E o povo, com aquela mente embrotada, não via isso aí. Né? Pois até o dia de hoje, preste atenção, meus amados, o que faz uma pessoa ficar com a mente embrotada, sem enxergar, sem ter visão de nada. O que é que faz isso? Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, olha o que faz um crente ficar com a mente embrotada
dizendo que ele não pode trabalhar no sábado, dizendo que ele não pode comer carne de porco, dizendo que ele tem que tomar banho, tem que se batizar nas águas, dizendo que ele tem que fazer jejum, dizendo que ele tem que orar todo instante, todo dia, dizendo que ele tem que orar por alguém, dizendo que ele tem que dar dízimo. É isso aqui, ó. A leitura da antiga aliança. Não tem jeito. Se você, tanto você que lê, talvez, eu até acredito, não todos, eu até acredito que algum pastor não tenha esse entendimento, que ele é o culpado dele embrotar o entendimento dos frequentadores daquele local. E a igreja, por sua vez, recebendo esse tipo de leitura da antiga aliança, automaticamente a mente dele fica embrotada, sem ter o entendimento que nessa nova aliança ela não precisa dar dízimo, ela não precisa se batizar nas águas, ela não precisa jejuar, ela não precisa orar por ninguém, nem deve. Se ela, por que ela não entende isso? Porque ela recebe a leitura da antiga aliança. O mesmo véu permanece. O mesmo véu permanece. Por isso que você cansa, fulano. A antiga aliança era um véu, a antiga aliança era um ministério de morte, era um ministério de escuridão, era um ministério de condenação. Você pode falar o dia inteiro no ouvido de um crente que recebe a leitura da antiga aliança para fazer prática dela. Ela não entende. Não entende. Por quê? O véu da antiga aliança o permanece, impedindo que ele venha ter esse entendimento. O mesmo véu permanece não lhe sendo revelado, que em Cristo, da cruz para cá, do ano 70 para cá, porque deu-se início na cruz, mas exatamente na cruz não aconteceu isso 100%. Pela lei espiritual, sim. Espiritualmente, na cruz, já estava determinado isto, mas tinha lei física, onde tinha sacerdote, onde tinha templo. Então os crentes, com um véu no rosto, ela não entende que o templo hoje somos nós. Que o véu hoje é a nossa carne, do qual você não pode ver o Espírito Santo dentro de mim, e nem eu posso ver o Espírito Santo que está dentro de você. Então é essa carne o véu que impede nós ver o Espírito Santo, o Espírito, né? Só depois que nós desprender desta carne é que nós vamos ver o Espírito de Deus, né? Que é semelhante ao nosso Deus. Revelado que em Cristo é removido, tira fora o batismo nas águas, tira fora o jejum, tira fora os dízimos, tira fora os profetas, tira fora os pastores, tira fora os bispos, tira fora os apóstolos, tira fora os padres, tira fora os papas. Com a leitura da antiga aliança, nós não vamos ver isso. Que tudo isso foi removido em Cristo.
não foi em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o véu, era a carne, mas em Cristo, depois da cruz. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, você vê que esse negócio de Moisés não é Moisés, a pessoa de Moisés, é lido Moisés, é lido a lei de Moisés, né? Até hoje, quando é lido Moisés, o véu encobre o rosto, encobre o entendimento. O véu é posto sobre o coração deles. E esta palavra quer que nos deixa claro aqui, não é coração de carne, coração. É entendimento, é mente. Não é coração físico, é mente, entendimento. Entendimento, até hoje, quando é lido a lei de Moisés, o véu é posto sobre o coração deles. Então, é automaticamente. Guardar sábado, automaticamente o véu é posto. Para que ele não entenda. 16. Vamos ler até o 16. Quando, porém, presta atenção. Quando, porém, algum deles se converte, olha a palavra. Eu vou repetir. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será retirado. Isso precisa se converter. Ah, mas eu sou convertido, eu estou na igreja há 40 anos. Você está convertido ao pastor. Você está convertido a Moisés, praticando as mesmas obras que Moisés praticava. E o Evangelho está dizendo aqui, que nós lemos aqui atrás, nós não somos como Moisés. Se fosse para ser como Moisés, para que o sacrifício? Para quê? Para que sacrifício? Se nós ia continuar sendo que nem Moisés, praticando, fazendo as mesmas obras de Moisés. E para nós continuar, abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12, do versículo 18 ao 23. Versículo 18. Ora, não tem chegado, Paulo explicando agora aos hebreus, né? Paulo estava pregando aos hebreus. Olha, vocês, era isso que Paulo estava pregando. Olha, os hebreus fazendo menção da lei de Moisés, dos sacrifícios, dos dízimos, dos batismos, dos jejuns, essa guerra, né? Essa guerra, esse conflito, como o nosso amado só fala em conflito. Aí Paulo explicando para ele, ora, não tem chegado ao fogo apalpável e ardente. Vocês não chegaram a isso. Vocês não chegaram a isso. Vocês estavam lá, mas agora vocês não chegaram. O fogo ardente, vocês não chegaram, vocês apalpável e ardente. E a escuridão. Você vê, esse era o ministério de Moisés. Se prega fogo, ardente, escuridão, morte, condenação. Esse era o ministério de Moisés. E Paulo está dizendo para os hebreus, ó, pode parar. Vocês não chegaram a isso. As trevas e as tempestades. Vocês não chegaram a isso. 19.
ao clangor de trombeta. Por que Paulo está se referindo ao clangor de trombeta? Porque tudo quanto que ia ser anunciado no templo, principalmente no tabernáculo, tocava-se uma trombeta. Pelo som daquela trombeta, pelo som que saía daquela trombeta, o povo já sabia o assunto. Por cada tom tinha um assunto, né? E por isso que Paulo tá usando o clangor da trombeta, né? O toque da trombeta, né? E ao som de palavras tais. Então se tocava a trombeta, começava a reunião ali, a pregação, o sacerdote ia passar para o povo, ou até mesmo o próprio Moisés. E som de palavras tais, que quando ouviram, suplicaram que não lhe falasse mais. Eles clamavam, pelo amor de Deus, não fala mais isso. Não fala isso para nós não aguentamos mais. Não aguentamos mais esse negócio de condenação, de fogo eterno, de inferno, de tudo. Não fala. Para. 20. Pois já não suportava o que lhe era ordenado. O povo de Israel já não suportava mais o que lhe era ordenado. Até um animal, essa era a lei. E Paulo está dizendo para eles, era o que Paulo está falando, vocês não chegaram a isso. Calma. Não precisa chorar. Não precisa clamar. Vocês não chegaram a isso. Suportava o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Olha a situação da lei. A situação de uma lei que os crentes, sem entendimento nenhum, principalmente os pastores que pregam isso para a igreja, não tem o mínimo de entendimento. E aparece esses caras na internet com um tipão todo bonito, bem vestido, um vocabulário muito bonito, isso não pode negar, porque eles estudaram, né? Por que eu não tenho aqui milhares e milhares de seguidores querendo ouvir esta palavra? Porque a minha palavra é rude. Eu sou culto na minha palavra. Se eu tivesse estudado, feito teologia, com certeza eu teria aqui milhares e milhares, centenas de milhares de seguidores para ouvir minhas palavras bonitas, mas libertação, nada. Se tocar o monte, será apedrejado. 21. Na verdade, de tal modo, olha só a situação da lei, meus amados. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse, o próprio mestre dos mandamentos de Moisés, né? O próprio mestre da lei, que Moisés disse: sinto-me aterrado. Você já foi na praia e brincou de aterramento na areia que fica só a cabeça fora? Era essa expressão que Moisés estava se sentindo, nessa expressão. Sinto-me aterrado e trêmulo com a lei que ele recebeu para aplicar ao povo já condenados.
já condenados. Você precisa entender isso. Que Moisés foi escolhido para pregar a lei, mas a lei já foi dada em forma de condenação ao povo de Israel. Porque eles pecaram contra eles, né? Eles viviam erradamente. Por exemplo, os filhos de Jacó, que não existe nessa época, não tinha lei ainda. Os filhos de Jacó traíram o próprio pai, cornearam a Jacó. Então, foi por conta desses pecados aí, que até essa época a carne tinha esse obrigação, né, de viver certinho, mas hoje a carne para Deus está morta. Vamos continuar aqui. Sinto-me aterrado e trêmulo. 22. Mas tende chegado, ó que Paulo está pregando aos hebreus, vocês não chegaram a essa situação, vocês saíram delas, mas tende chegado ao Monte Sião, e a cidade já tem chegado, ó. Os crentes estão esperando chegar, mas Paulo há 2000 anos atrás, já pregando para os hebreus e dizendo, vocês chegaram ao Monte Sião, o monte da bênção, o monte da liberdade, vocês chegaram a ele. A cidade, tem chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém, da onde? Lá de Israel ou lá de cima? Lá de cima. O Evangelho está dizendo que é lá de cima. Não é lá em Israel. Eles saíram de lá e chegaram aonde? Meus amados, prestem atenção. Há 2000 anos atrás, Paulo já pregando os hebreus, dizendo, vocês chegaram. Paulo não está dizendo aos hebreus, vocês vão chegar, daqui a 2, 3, 50 mil anos vocês vão chegar. Não. Isso quem prega é os crentes. Os crentes pregam que a Nova Jerusalém vai descer, mas eles não sabem quando. Mas o Evangelho diz, ó, vocês já chegaram. Então você que está na graça já chegou. Os crentes que estão na lei, nem sei se vão chegar, porque se a lei que foi dada ao povo há 2000 anos atrás, se não libertou, condenou. Você está me entendendo, meus amados? Porque a lei, aquela lei que não liberta, condena. Aquela lei que não liberta, corrói. A cidade de Deus vivo, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vocês chegaram, os crentes esperando aí, descer a nova Jerusalém. E há incontáveis hostes, eu fico bobo, uma palavra tão revelada dessa, e eu fico bobo de ver crente dizendo que esse evangelho é do diabo. É isso, eles dizem, é isso que o diabo quer. Pelo amor de Deus, como esses crentes eles se condenam. Você vê o povo de Israel foram condenados porque não ter cumprido a lei. E esses crentes se condenando por si só. Deus não está condenando eles. A graça está aí, aqui, ó, para salvar eles. Mas ele diz, não, essa salvação aí é do diabo. Eu não aceito. É Deus que está condenando eles, meus amados. Porque quando você conversa com um crente nesse nível, eles dizem, não, isso aí é do diabo. Aí você diz, olha, quem não aceitar a graça será condenado. Mas não, Deus não pode condenar, não. Deus é amor. Deus não está condenando ninguém.
É eles que estão se condenando, a não recusando a graça, o evangelho da graça. Eles que estão se condenando. Há incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia dos anjos, aonde nós chegamos. Nós na graça já chegamos. Hoje nós já vivemos em descanso em Cristo, nós descansamos em Cristo e chegamos a incontáveis hostes de anjo, né? E a universal assembleia dos anjos. Nós já chegamos, os crentes estão esperando. 23, vamos ler até o 23, né? E a igreja, presta atenção, 23, e a igreja dos primogênitos. O que é que quer dizer os primogênitos? Os primogênitos, quando estamos falando em coisas espirituais, os Espíritos de Deus, os filhos, os Espíritos de Deus, aqueles que foram criados antes da fundação do mundo. Então a igreja chegou lá, né? Os crentes estão esperando, na esperança de ir ainda. Nós da graça chegamos lá. A igreja dos primogênitos, arrolados aonde? Na Igreja Universal, na Assembleia de Deus, na Deus é Amor, na Cristão do Brasil, Brasil para Cristo, Adventista do Sétimo Dia. É isso que está escrito? Não. Arrolados, nós chegamos lá, arrolados no céu. Nós estamos lá. A igreja de Cristo está arrolada nos céus. Não é congregando dentro do lugar chamado de igreja. Aonde, meus amados, dá um glória aí. Aonde que a igreja de Cristo chegou? Aonde que a igreja de Cristo está? Arroladas nos céus. Nos céus. E a Deus, né? O juiz de todos nós, aqui, cadê? O juiz de todos, e aos espíritos do justo. Então a igreja ela foi justificada, né? Hoje a igreja está arrolada nos céus, a igreja de Cristo, aonde Cristo é o pastor dela, aonde Cristo é o profeta dela, aonde Cristo é o sacerdote dela. E os crentes correndo atrás de homem para dizer para ele o que é que ele tem que fazer. Como que ele tem que fazer? Aí os crentes correm atrás de homem para saber, para o pastor dizer o que é que eles têm que fazer para eles serem arrolados no céu como os espíritos, como espírito nos céus, como os filhos de Deus. Aí o pastor aproveita a oportunidade e diz: você pega o envelope, põe 500, põe 200, põe 300, põe 100, e os crentes, sem nenhum entendimento, aí pega com 500, se é para ficar enrolado no céu, eles pegam com 500, pega com 1000, vende a casa e dá para eles, e assim vai. O espírito dos justos aperfeiçoados. O espírito dos justos aperfeiçoados. Meus amados, se eu estou aperfeiçoado, eu preciso tomar que suco, eu preciso comer pão, eu preciso tomar banho de piscina, eu preciso fazer jejum, eu preciso buscar Deus no monte.
Não, eu já estou aperfeiçoado. E tem crente dizendo aí que isso é do diabo. E para nós encerrar hoje, aliás, nós estamos lendo, nós estamos em Hebreu ainda, isso. Para nós encerrar hoje, abra a sua Bíblia, eu vou até ler um pouco mais rápido. Abra a sua Bíblia em Lucas. Temos só mais esta passagem. Lucas capítulo 15. Abra aí a sua Bíblia. Lucas 15. Nós só temos essa passagem. Mas, em compensação, nós vamos ler do versículo 11 ao 31. Amém? Versículo 11. Coincidiu um certo homem tinha 2 filhos. No entendimento da graça, esses 2 filhos, um se refere à lei, que é o filho mais velho, cheio das suas cheio do legalismo, que a lei tinha. E nós da graça vemos o filho menor, o mais novo, porque isso aqui é uma parábola, Vemos filho mais novo com a graça de Deus, com as suas liberdades, E você já pode até ter ouvido eu pregar essas passagens aqui, mas não com esse entendimento. Amém? Então vamos aqui a história dos 2 filhos, Tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, que nós vemos isso, nós da graça, com o entendimento da graça, nós vemos isso como a nova aliança. Disse ao pai, porque em graça, quem vive em graça tem liberdade, só que uma liberdade assistida por Deus, Não é viver em libertinagem. Porque eu tenho liberdade, eu posso matar, posso roubar, posso me prostituir, posso adulterar, Não. Isso se chama libertinagem. E por conta dessa libertinagem, você acha que pode fazer isso, você até pode, mas você sabe o que vai acontecer com você. Você vai parar na cadeia. É isso que você quer? Então aceita a liberdade, mas uma liberdade assistida. Disse ao pai: Pai, dai-me a minha parte nos bens que me cabem. Então, meus amados, esse filho mais novo que nós vemos como graça, nova aliança, que tem liberdade. Então você vê, como é que pode? É só você ver que o que eu estou falando, que esses 2 filhos aqui, que é uma parábola, está se representando a velha aliança com a sua legalidade, com os seus legalismos, porque a velha aliança era toda cheia de legalismo. E o mais novo representando a nova aliança, a graça, porque na graça tem liberdade, E o mais novo representando a graça. Você vê que os 2, só para você ver, os 2 é filho do mesmo pai. Como? 2 filhos do mesmo pai, criados na mesma casa, um com a mentalidade dessa, achando que podia receber a sua herança ainda junto com o pai ainda vivo, E o outro mais velho, com a sua legalidade, não tinha esse entendimento. Você começa a entender que essa parábola dos 2 filhos aqui, um representa a nova aliança e o outro representa a velha aliança. E o pai, representando a Deus, que nos deu a promessa. Dá-me
a parte dos bens que lhe cabem, e ele lhe repartiu. E os haveres, repartiu os haveres, 13, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o que aconteceu aqui? É o que eu acabei de falar para você. Você vive na graça, você tem liberdade, mas é uma liberdade assistida. Você é um filho de Deus que tem liberdade, mas tem que dar bons testemunhos. Você é um filho. Você tem que ser obediente ao seu pai. Tem que ser obediente a Deus. Então você tem que dar bons testemunhos a Deus. E esse filho aqui é o que muitos acham, porque eu estou na graça, eu posso matar, eu posso roubar. Nessa parábola aqui já vemos que não pode. É o que vai acontecer. Se você for fazer isso aqui, você vai cair em miséria, vai cair preso, vai acabar preso, dissolutamente. 14. Depois de ter consumido tudo, sobrevindo aquele país, você vê, aquele país uma grande fome, você vê, por conta de um erro. E essa observação, a gente podemos ver em outras passagens, Aqui a passagem está mostrando o filho que o pai lhe deu a sua herança antecipada, que isso não pode, mas como o filho tinha liberdade, o pai deu a herança dele, e ele estragou tudo e caiu em miséria. Nós vemos em outras passagens bíblicas também de quem fez da graça libertinagem, e recebeu e foi disciplinado, porque o filho, o pai nunca joga fora, ele disciplina, porque é filho, ele disciplina. Consumindo todos sobrevivendo aquele país grande fome, por conta de um país todo passou fome. Tem outro caso, outra passagem que fala lá da baleia de Jonas, a baleia que engoliu, que foi para Jonas, recebeu um mandado, uma ordem para ir pregar numa cidade chamada Nínive, e ele foi para outro lugar. Então, para isso, aí Deus, porque por disciplina, para disciplinar ele, fez uma baleia engoli-lo. Então é assim, aqueles que são filhos, que querem fazer da liberdade libertinagem, que diz, posso matar, posso roubar, vai matar, vai roubar, vai estrupar, para ver onde você vai parar. Você não vai, porque você matou, porque você roubou, porque você estrupou, você não vai deixar de ser filho, porque lei nenhuma pode deixar, pode tirar isso. Você vê aquela menina lá, Rosana, Rosana, não é isso? Rosana Stoff, é isso? Que mandou matar o pai e a mãe. Os outros irmãos tentaram tirar a paternidade dela e não conseguiram. Então, meus amados, se você é filho e você está pelo caminho errante, não vai pensar que você vai deixar de ser filho. Você vai ser disciplinado. Se você insistir, você vai viver toda a sua vida, da qual você podia viver em liberdade, usufruir das bênçãos de Deus. Em vez de você usufruir das bênçãos de Deus, você vai viver uma vida disciplinada. Viver uma vida disciplinada. É isso que você quer? Então não venha me dizer que porque você tem liberdade, você pode matar, pode roubar, pode estrupar.
Não, você tem que dar bons testemunhos, porque você é filho. Aquele grande perfume, e ele começou a passar necessidade. 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E por que você vê que é uma parábola? E por que guardar porcos? Um judeu, que ele era um judeu, né? Esse menino dessa parábola era um judeu. Os porcos, os judeus tinham o porco como um animal sujo, impuro, porque o porco era não era o único, era um dos mais oferecido em sacrifício aos deuses daquela época, né? Então é por conta disso que os judeus não comem, não todos também, não é todo judeu, alguns judeus não comem carne de porco por conta disto. Os crentes, como não têm sabedoria, não têm entendimento de nada, aí diz que porque o porco, o espírito mau entrou no porco. Não é por conta disso. É porque o porco era um dos animais que mais era oferecido aos espíritos maus, aos deuses. Paramos aonde? No 13, né? Não, peraí. Nós estamos no capítulo 15. Paramos no versículo 15, é isso? Capítulo 15, do 11 ao 32. Nós paramos no... Acho que eu cheguei até a virar a coisa aqui. Eu tinha acabado de virar aqui a página dos porcos. Versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, da lavagem dos porcos. Olha que fome, o filho de um homem rico, que era o pai dele, e ele, por conta da sua libertinagem, chegou a este ponto, foi disciplinado. Comer as alfarrobas dos porcos. Os porcos comiam, né? Mas ninguém lhe dava nada, nem lavagem ninguém dava para esse moleque, para esse cara. 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Trabalhadores, escravos, trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. E eu aqui morro de fome. 18. Levantai-me-ei, né? Que ele levantou e foi. Tem muita gente aí que só confessa que vai se levantar, vai aceitar o Evangelho de Cristo, vai andar reto. Muitos dizem que é cristão e não são, né? Ele aqui pelo menos levantou e foi. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, perdoa. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. E diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse a situação de uma pessoa que é filho, mas anda praticando lei, vive em disciplina, casamento destruído,
a sua profissão trabalhista nunca se solta, o que ele ganha de dia como de noite, né? Doenças, filhos nas drogas, e assim vai. Passa pelo mais. Só você conversa com o crente, quando ele está melhorzinho, ele diz que está na moenda. Isso é quando ele está melhor, na melhor fase da vida do crente. É quando ele está na moenda. Por conta de quê? Ele vive disciplinado, filho, vive disciplinado. Vive disciplinado. Trata-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou, né? E assim, meus amados, Deus espera que você deixe o ministério da lei, de uma lei que como é que chama? Condenativa, não era? A lei condenava. Um ministério de escuridão, de morte, para ir até a ele, através do seu ministério, que é a graça de Cristo. Avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou. Deus nunca desampara um filho. Ele disciplina. O que me adianta? Eu vou me aprofundar mais nisso aqui quarta-feira, né? Pregar o estudo de quarta-feira vai ser que não adianta você andar um filho de Deus sem as bênçãos. É mais ou menos isso. Avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso foi o que eu senti quando eu deixei as ordenanças da lei, os sacrifícios da lei, os batismos, os jejuns. E voltei para a graça, né? Porque todos nós, não importa o teu grau de escolaridade, todos nós já nascemos em graças. Então, quando nós decidimos ir partir para outro caminho, nós decaímos da graça. Chamado teu filho, 22, o pai, porém, disse aos seus servos: põe ele no banco da disciplina lá atrás. Foi isso? Porque você entra numa igreja dessa aí, numa chamada igreja dessa aí, quando você vê gente estar sentada no último banco lá atrás, mesmo com muitas vagas lá na frente, pode ter certeza, o camarada está disciplinado pelo pastor, não é por Deus, pelo pastor, pelo homem. Diferente do que está escrito aqui. O filho errou, mas quando ele se sentiu arrependido, ele abraçou. Ele não mandou disciplinar mais, não. A disciplina você já passou por onde você andou, né? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo, sandália nos pés. 23.
Trazei também e matai um novilho cevado, o melhor que o homem tinha. Então Deus tem dado, tem guardado, tem separado o melhor para aqueles filhos obedientes. Obediente. Novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu creio que nesse momento já foi contratado Luiz Gonzaga e começou. Mandacaru, quando florar na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. E o forró comeu a noite inteira, se bebendo e se regozijando. Paramos aonde? Estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. E começaram a se regozijar-se. 25. Ora, o filho mais velho, a lei de Moisés, com o seu legalismo, né? O filho mais velho aqui está representando a lei e o seu legalismo. O filho mais velho estiveram no campo, né? O filho mais velho estava lá no campo, trabalhando com o pai e tal, fazendo as coisas, cuidando das coisas do pai, ministrando a riqueza do pai, ali com todo o legalismo, né? Estava no campo e quando voltava, né, do campo, ao aproximar-se da casa, né, ouviu aquela música, Mandacaru, quando florar na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão, toda menina que enjoa da boneca, sinal que o amor já chegou no coração, ela só quer se namorar. E o velho, e o menino, e o rapaz mais velho, ouvindo aquilo, o que está acontecendo na casa do meu pai? Voltava, né? Quando voltava, a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Meu amado, me ajude aí. E as danças. 26. Chamou o seu criado, né, o filho mais velho que tinha o seu criado, né, chamou um dos seus criados, chamou um dos criados, né, e perguntou-lhe. Então o filho mais velho, representando a lei e a sua legalidade, quando viu aquilo, se espantou e chamou ele, vem cá, ei, Cornofredo, vem cá. E o Cornofredo veio. O que está acontecendo dentro da casa do meu pai? E o Cornofredo, tu não sabe não, é? Tu não sabe ainda? Teu irmão voltou. Estão festejando a volta do teu irmão. Chamou os criados e perguntou-lhe, que é aquilo? Que é aquilo? 27. E ele informou, veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado, vai vendo, o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. 28. Ele se indignou, o filho mais velho ficou pé da vida. Poxa, eu cuidando das coisas do meu pai, ministrando a riqueza do meu pai, e ele pega, o meu irmão gastou tudo o que ele tinha, a riqueza do meu pai, ele deu para o meu irmão, ele gastou tudo, e ele volta e agora, em vez de meu pai disciplinar ele, mandar ele trabalhar, cuidar do gado, ele vai fazer festa para o meu irmão. Isso não pode. Indignou. E não queria
queria entrar, se recusou, o filho mais velho, se recusou a entrar na casa do pai. Saindo, porém, o pai procurava conciliar: filho, tem de misericórdia, teu irmão estava perdido, foi achado, vamos festejar. Não foi bom ele ter voltado para nós? E o filho não aceitava. O filho mais velho, com as suas legalidades, não aceitava. Você vê dois filhos, olha a situação que eu expliquei no começo. Dois filhos do mesmo pai, um com liberdade e outro legalismo. Do mesmo pai, recebendo a mesma educação. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos, parece que eu me sinto lá nesse momento, há tantos anos que te sirvo, que cuide das tuas coisas, cuide da tua riqueza, ministro tudo aqui. Há quantos anos te sirvo, sem jamais transgredir, olha a palavra, sem jamais transgredir, recusar os teus mandados, transgredir uma ordem tua. Quantos anos eu faço isso? E nunca me deste um cabrito. Nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. Pai, quanto tempo eu faço isso? Tu nunca me desse nada. E agora esse teu filho, que ele chamou assim, o teu filho, não falou: meu irmão, esse teu filho gasta tudo que tu tinha, que tu desse para ele, e agora volta e tu fazendo festa, gastando mais ainda para receber esse vagabundo que gastou tudo que era teu. Filho, pai, filho, calma, filho, entenda. Ele errou. Precisa de arrependimento. Mas o filho mais velho não aceitou. Com os meus amigos, 30, vamos ler até o 31. 30, vindo, porém, esse teu filho, olha, nem é teu irmão, vindo, porém, ele devia ter mais, vindo, porém, esse meu irmão, não, esse teu filho. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Olha a resposta do pai. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Tudo o que é meu é teu. Então, hoje, o que é que nós vemos aqui? As promessas, nós da graça, nós não somos mais herdeiros de Deus. Nós somos o quê? Dono. Tudo que é de Deus é nosso. Mas os crentes não vêem dessa maneira. Os crentes, com o seu legalismo, não vê desta maneira. São filhos do mesmo Deus que nós temos, eles também. Só que nós vivemos em regalias. Nós tomamos posse das promessas. Hoje nós somos santificados, nós somos filhos santificados, vivemos em graça, nós fomos lavados com a sua palavra. A igreja, eu ainda quero pregar isso, a igreja de Cristo não foi lavada com sangue, viu? A igreja de Cristo, ela foi lavada com a palavra. Então, hoje nós tomamos posse disso aqui. E hoje nós vivemos,
e Deus, nós vivemos como um só. Os crentes não aceitam. Não, isso aí é do diabo. Eu não aceito isso. Aí chama Jesus de diabo, né? Porque tem uma passagem aí que do Lúcifer. Pesquise o que quer dizer a palavra Lúcifer. Vê se ela vai dizer que é Satanás. Não. Vai dizer que é luz, que Cristo é luz e fé. Não vai dizer que é Satanás. Mas os crentes chamam Cristo de Satanás por causa desta palavra, Lúcifer. E diz que é um demônio. Então, meus amados, eu aceito esse evangelho que diz aí que é de Satanás. Eu aceito e vivo nessa liberdade, é uma liberdade assistida pelo Pai. E quando eu vivo a liberdade assistida, obedecendo a sua palavra, seu evangelho, né? Então, meus amados, aí nós vivemos em liberdade, reconhecemos o nosso lugar. Não é porque nós vivemos em liberdade que nós podemos matar, roubar e estrupar. Nada disso. Nós temos que dar bons testemunhos. Ah, porque a palavra de Deus diz não. Deus não escreveu nada disso aqui. Deus não escreveu nada. Nem o livro Deus escreveu. O homem escreveu com a mente, com o pensamento em Deus. Os crentes dizem que toda a Bíblia foi escrita, como é que eles falam? Eles falam como se Deus estivesse neles, né? A palavra me escapou agora, né? Mas não é que Deus estava nele, era eles falam como o pensamento de Deus estava neles, né? Mas o homem não escreveu a Bíblia porque o pensamento de Deus estava em nós. Inspiração, né? É inspiração, é isso mesmo. Essa Bíblia não foi feita pela inspiração de Deus. Deus não estava inspirado no homem. O homem estava inspirado em Deus. Está me entendendo? Se a Bíblia tivesse escrita, porque Deus estava inspirado no homem que escreveu, todos falavam a mesma coisa. E não é isso que tem acontecido. Nós vemos contradições de cada pessoa que escreveu. Então, Deus não estava inspirado no homem. O homem estava inspirado em Deus. Amém? Você aprendeu? Você aceita essa palavra? Se você aprendeu, se você aceita essa palavra, você vive esta sabedoria de Deus em nós, né? Que isso é ter o Espírito de Deus. É ter a mesma sabedoria de Deus, o mesmo entendimento de Deus. E assim, com o mesmo entendimento, é que nós somos um só. Com o mesmo entendimento. Amém? Paz eterna. E até quarta-feira, né? Lá pelas 8 horas da noite, depois das 19, né? Depois das 19, não tem horário certo na quarta-feira. Nós estaremos juntos de novo aqui. Para juntos chegamos a esse entendimento. Que a Bíblia não foi escrita inspirada por Deus. A Bíblia foi escrita o homem inspirado em Deus, que é diferente. Deus não escreveu nada. Se Deus tivesse inspirado no homem, todos os escritores tinham escrevido a mesma coisa. E não é isso que nós lemos na Bíblia. Amém? Paz eterna. E até quarta-feira. Que sejam todos abençoados pela graça de Deus. O meu desejo é que todos vocês, que Deus ilumine a mente de vocês, para que vocês venham
com a mente iluminada, entender a mesma sabedoria, entrarem na mesma sintonia do que Deus. Amém? Paz eterna e até quarta-feira.